A partir de agora, pela Rádio Mundial. Consciência e Revelações, com o professor Ademar Ramos. Olá, sou Ademar Ramos e começamos agora aqui na sua Rádio Mundial FM 95.7, em sintonia também com AM 660, mais um programa Consciência e Revelações. Esse programa que fala de consciência, e consciência não tem nada a ver com sabedoria, consciência não tem nada a ver com pensamento, porque nós somos simplesmente homens e mulheres pensadoras. E o pensador é aquele ou aquela que extrai o pensamento que está inserido nas coisas, nos fatos, nos acontecimentos, nos reinos da própria evolução, e nós, como tal, como pensadoras e pensadoras, extraímos todo este conhecimento que já existe a priori no contexto evolutivo, muito antes do homem existir, pois dentro do próprio reino mineral, toda a sabedoria já existia inserida nesse reino antes do homem, como por exemplo nos óxidos, como no óxido de silício, que é um próprio grão de areia, onde toda a possibilidade dessa areia se transformar em vidro, se transformar em cristal, se transformar em utensílios domésticos, em para-brisas de automóveis, aviões, e também como raios lasers para aplicações tecnológicas, militares, cirúrgicas, para operações do olho, operações delicadas e tecnologias incríveis. Tudo isso já existia antes do homem existir, tudo isso já era factível. E nós, como homens pensadores, tiramos isso da natureza e usamos para o nosso próprio benefício. Aí começa a formar a sabedoria, que é o conjunto de sabedoria ou de conhecimento que a gente tem, extraindo como pensadores as coisas que já existem a priori, antecipadamente nos reinos da natureza. A alumina, óxido de alumínio, a hematita, o óxido de ferro, todos os minerais são óxidos, e os minerais que têm metais, todas as características dos metais, como ponto de fusão, conformabilidade, como deformabilidade, condutibilidade térmica, elétrica, todas as propriedades, ponto de fusão, não é? Capacidades que cada elemento tem, que cada metal tem, isso já existia a priori. O homem não determinou que o ponto de fusão, por exemplo, do aço, tivesse que ser 1549 graus centígrados, ou aproximadamente, não é? Mas já existia, e tudo isso é uma sabedoria que foi colocada por Deus. E nós, como pensadores, extraímos essa sabedoria das coisas para usar em nosso benefício e criar, então, através do óxido de ferro, da hematita, extrair, fazer a redução do óxido de ferro, eliminando oxigênio e ficando com ferro. E com ferro construindo cidades, prédios, utensílios, construindo automóveis, construindo locomotivas, máquinas e tudo que está aí no contexto evolutivo. E a natureza, como sempre, tenta fazer tudo voltar ao seu estado original. E aí vem a ferrugem, a oxidação, tentando fazer com que todo o ferro que o homem tira da natureza volte ao seu estado natural, ou seja, volte a ser o próprio óxido de ferro. E aí então vem a ferrugem como o elemento de consumo, de manutenção que o homem mais tem quando ele tira as coisas da terra, e a terra tende a voltá-las para o seu seio. E existe algo que existe também no conceito evolutivo, mas que nós não enxergamos, não é tão factível como esses aspectos científicos que eu falei, que é a ética. Então, se nós olharmos, a natureza é ética, a Terra é ética, o universo é ético. Se nós olharmos, por exemplo, os animais, eles agem de acordo com princípios que a gente chama instintivos, mas eles são éticos dentro desses princípios. Toda a natureza, quer nos reinos marítimos, nos reinos que a gente fala dos anfíbios, no reino das aves, no reino dos animais, tanto selvagens como domésticos, no reino mineral, no reino vegetal. O reino vegetal é ético, a terra é ética.
E nós, como seres da própria Terra, seres humanos, como quarto reino, também deveríamos ser éticos. Mas, enfim, nós nem sabemos o que é ética. A ética não existe nas religiões, porque se existisse, não seria essa sujeira que está, essa conspurcação de visual, onde a gente passa noites inteiras ouvindo programas aí que são pagos. Eu não sei o custo disso. Se já tentaram levantar qual é o custo dessas emissoras que ficam aí, ou desses programas evangélicos, entre aspas, que não são verdadeiramente evangélicos, mas de religiões modernas, que visam ouvir o metal. Então veja quanto custa tudo isso, através de todas as redes, de todas as rádios, de todas as televisões. É simplesmente um absurdo. E eles não têm a ética de pagar os seus impostos, e em cima disso não têm a ética de fazer desse dinheiro que entra realmente a aplicação que deveria ser feita em prol da sociedade, em prol da comunidade, mas ao contrário, vendendo céus que não existem, deuses e Jesus que não é propriamente aquele que nós conhecemos através da verdadeira espiritualidade. Então, mais do que nunca é importante falarmos de ética. E para falarmos de ética é importante também a gente falar da própria filosofia. E nós sempre falamos periodicamente sobre a ética para manter este impulso vivo no contexto humano, no contexto social. Então, para falar de ética, somos obrigados primeiro a falar um pouco da filosofia. E esta palavra filosofia, ela é desmembrada em duas, em filo, que é a própria organização de um grupo, de um segmento, de um conjunto, de uma linhagem, partindo de sua origem como linhagem direta de uma descendência desse grupo ou de um agrupamento em cima de bases. Então, filosofia, ela se desmembra em filo, que é e filo esta organização, este grupo, esse segmento, esta sequência. E Sofia, ela vem de sabedoria. Sofia é a própria sabedoria, é a deusa Sofia. É a ciência ou sabedoria que tem dentro desse grupo ou linhagem. Então, se a gente escolher um grupo, é filo. E se nós vamos estudar o conhecimento, é Sofia. E filosofia é o conhecimento de cada grupo ou de cada linhagem. Por isso que você, eu, qualquer um de nós, podemos filosofar sobre qualquer grupo, sobre qualquer linhagem que a gente queira criar ou que queira considerar. Então, a gente pode filosofar sobre qualquer coisa que existe. Assim, existe na filosofia 4 grandes grupos, ou 4 grandes linhagens, como o grupo mineral, o grupo vegetal, o grupo animal e o grupo hominal. Então nós temos 4 grandes segmentos da filosofia, onde a gente pode filosofar sobre o mineral, sobre o vegetal, sobre o animal e sobre o hominal, como filosofar nos 4 reinos da própria natureza, que constitui todo o jogo evolutivo. Mas para nós, seres humanos, homens e mulheres, o filo ou grupo mais importante é o nosso, que é o grupo hominal. Então, a filosofia hominal é a mais importante para você que está me ouvindo e para eu que estou falando, para nós comunicadores, para todos os povos, todas as nações e para a humanidade como um todo. Lembrando que humanidade é uma unidade e essa unidade ela segue um filo, ela segue um segmento e tem toda uma sabedoria, tem toda uma sofia. É a verdadeira filosofia do homem em si como um todo e da humanidade como conjunto de todos os homens, né? Então, dentro disso existem grupos, subgrupos, subdivisões, filos, subfilos, subfilos, isso tudo é secundário. Mas dentro do filo humano, dentro do filo que a gente fala do ser humano, de você, do conhecimento da entidade humana, a ética é a parte da filosofia que é mais importante. Porque ética é a parte da filosofia que estuda os próprios valores humanos, os valores morais, os valores de uma boa conduta, de uma conduta correta e os princípios ideais da própria conduta humana. Ou seja, como é o proceder humano, qual seria a sua escatologia, a sua finalidade ultérrima, a sua missão. Então a ética para nós é o ponto mais importante, porque ela estuda os nossos valores, os valores principais do ser humano, de sua conduta, os princípios dos seus procedimentos. A ética é, portanto, na realidade, uma ciência.
Mas não uma ciência comum. A ética é uma ciência, sim, mas uma ciência normativa que permite praticar, que permite colocar em prática a própria filosofia, o próprio conhecimento da conduta humana através das mesmas regras, das mesmas normas que a gente conhece como códigos de ética. Então, ética representa o conjunto de regras, o conjunto de normas, o conjunto de conhecimentos estabelecidos que regem a própria filosofia humana. Então, a ética, ela é fundamental. E como existe a ética humana, existe também a ética no reino mineral, a ética no reino vegetal e a ética no reino mineral também. Para o ser humano, o código, a norma que a gente tem de ética ou de conduta são os decálogos que existem. E para nós, são os decálogos de Moisés, conhecido popularmente como os 10 mandamentos. A ética, na realidade, é uma ciência. Sim, ela é uma ciência. E como ciência, ela deve, pode e tem que ser comprovada praticamente. Porque a ciência, ela tem que comprovar teorias na prática. E a ética teórica, ela tem que ser colocada na prática e comprovada na prática. Tanto como ciência da moral, que ocupa dos pensamentos, dos sentimentos e dos atos do homem, como também do conjunto dos homens, formando uma ciência social. Então, através da ética, que é uma ciência da moral, que deve se preocupar com os pensamentos, sentimentos, atos do homem, ela também se estende como ética social, que se aplica na organização, no desenvolvimento da própria sociedade como um todo e, por que não, da humanidade em geral. Ciência é o conhecimento, ciência é a sabedoria que é colocada em prática. E ética são os valores humanos. Valores morais que ultrapassam os limites da sabedoria, que ultrapassam os limites da religião ou das religiões. A ética, portanto, está acima das religiões e podemos dizer que as religiões vêm de religar ou voltar a ligar o homem com esta ética primordial. Então a religião nada mais serve do que nos conduzir à ética, porque Deus é ética, Deus é moral, Deus é a representação de todos os valores superiores da entidade humana. Então, a gente tem a ética humana e nós temos a ética social. A ciência humana, que a gente chama de sociologia, o conhecimento da sociedade, e a ética social, a ética do ser humano, a ética social também. Então temos que conhecer o ser humano através da antropogênese, através da sua própria criação, e a ciência social através da própria sociologia, que é o conhecimento do que se refere ao social. E a ética tem que ser colocada em prática para ser verdadeiramente uma ciência. Ética teórica não interessa. O que interessa é ética em prática. E tudo que a gente tem que fazer, tudo o que pode ser feito, tudo o que se pode reduzir a regras e normas, a gente diz que é ciência. Então, tudo que a gente pode normalizar ou conduzir dentro de regras, tudo isso é ciência. E a ética é ciência, pois pode ser reduzida a normas, pode ser reduzida a regras, e você que é cristão, você que é católico, você que é evangélico, você que aceita os decálogos de Moisés, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, essas são as regras, como decálogo de Moisés, que nada mais são do que códigos de ética ou mandamentos maiores de ética. E se nós olharmos através da Sofia, através do conhecimento, através da sabedoria, esses 4 grandes grupos onde a ética deve estar presente, para nós o principal é a ética nominal, mas existe no animal, no vegetal e no mineral, a gente vai ver que tudo isso está magoando muito o conhecimento das hierarquias espirituais que comandam o contexto evolutivo. Melquisedeque está desenchavido, ele está aborrecido, está decepcionado, porque ele esperava muito mais da entidade humana no respeito à prática da ética em si. Então, se a gente olhar no reino mineral, o filo mineral, que é o segmento mineral, podemos filosofar sobre qualquer coisa? Então vamos filosofar um pouquinho sobre o mineral, né? Sobre o filo mineral. Então, a gente vai ver que a ética do uso da terra está totalmente indevida. A ética onde a gente usa o elemento terra nas construções, nos prédios, está totalmente
conturbado. E a gente vê que o decorrente das construções, o decorrente das habitações, no momento atual do ramo mobiliário, está provocando essa bolha mundial que denota uma falha incrível, um desrespeito total a todo e qualquer princípio de ética. Uma ética conspurcada, suja pela ganância financeira de realidades que não existem, criando essa bolha aí que vai criar a maior desgraça dos últimos tempos para os seres humanos. Então, na ética do uso da terra, a gente vê que as riquezas são muito mal conduzidas. A gente vê roubo de petróleo descaradamente através de guerras que têm finalidades escusas. Então a gente vê aqui povos ricos em petróleo levando toda a sua riqueza embora. Qual é a ética do petróleo? Qual é a ética desse ouro negro que a gente tem como riqueza da terra? Veja que atrás do petróleo não tem ética nenhuma. Gera guerra, gera problemas, gera bolhas financeiras, gera distúrbios, gera pobreza e gera enriquecimentos ilícitos. Então não existe código de ética nenhum em cima da exploração do petróleo. Essa é a grande verdade, não é isso? Veja a ética pelo uso da propriedade. Então veja aqui o uso errôneo da terra. Veja que a ética não existe. Esses movimentos que aí estão querendo distribuir terras como se terra fosse algo que pertence ao ser humano, mas não para usar, mas sim como propriedade. Isso é simplesmente ridículo. Então veja os sistemas sociais que usam os bens da terra, que usam as propriedades através disso tudo. A própria Inquisição, que houve, matando milhares de pessoas contra o 5º código de ética, que é não matar. Então, criando o quê? Atrás do quê? Atrás de que interesses? Atrás de gado, de terra, de propriedades, etc. e tal. Aí é o verdadeiro resultado da Inquisição. Não só contra a ciência em si, mas também contra os bens. Então a ética no reino mineral é terrível. A terra está abalada. Onde está a ética com o carbono, com a poluição do gás carbônico, principalmente nos Estados Unidos, na China e principalmente na Europa, onde a gente tem um teor de gás carbônico totalmente fora, que está mudando o clima do planeta, provocando tufões, provocando tornados e tudo isso. Onde está a ética, meu Deus do céu, no abuso da terra? Então veja onde está a ética no uso do solo, fazendo totalmente um desrespeito ao próprio solo, aos minerais. A ética no vazamento de petróleos nos mares, matando outras espécies vivas, como constantemente a gente vê nos noticiários. A ética na camada de ozônio, enfraquecido com fluorados químicos, produtos químicos, aumentando a radioatividade solar sobre as peles, provocando disseminação de cânceres de pele. Onde está a ética no despejo de resíduos radioativos jogados nos mares, principalmente aqui entre Brasil e Argentina, aqui no Oceano Atlântico pelas grandes potências? Onde está a ética nas explosões atômicas subterrâneas? Onde está a ética em todos esses produtos tóxicos jogados na natureza? Onde está a ética na sujeira do reino mineral? Onde está poluindo rios através de venenos com mercúrios e tudo mais? Onde está toda essa ética, meu Deus do céu? Então, onde está a ética nos movimentos sem terra que tem por aí, reclamando éticas da terra? Todo mundo tem direito ao uso da terra, mas não à propriedade como ela é reclamada com movimentos de esquerda, movimentos totalmente contrários aos desígnios de lei. Então, onde está a ética no reino mineral? É terrível. Então, onde está a ética nos adubos? É terrível. Onde está a ética dentro da exploração dos bens da terra? É terrível. Principalmente o petróleo e principalmente a ética na água, sujando toda a natureza, todos os mares, todos os lagos, todos os rios. Onde está a ética, meu Deus do céu? Não tem. Onde está a ética no reino vegetal? Se a gente olhar o vegetal, então, com todas as suas riquezas, onde está a ética? Ela está totalmente abalada, Melquisedeque está aborrecido. Veja os adubos químicos que estão mineralizando muitos vegetais. A gente pega banana empedrada, pega laranja empedrada, maçã empedrada. É tanto adubo que coloca nessa terra, sem respeito à própria terra, que já está interferindo no segundo reino, que é o vegetal, que depende do mineral. Isto gera doenças, isto gera problemas de pele, isto gera problemas de fígado. Onde está a ética nos pesticidas que são colocados nesses vegetais? Primeiro morre o aplicador desses pesticidas, esse coitado que trabalha no campo, e depois, então, através de aviões também, jogando esses produtos maléficos na natureza.
Então veja onde está a ética nos defensivos agrícolas, onde está a ética no agricultor, que depois passa tudo isso para a sociedade. Imagina as raízes como batata, como beterraba, principalmente batata, que absorve tanta porcaria, tanto adubo e tanto veneno, levando doenças à entidade. E a gente prejudicando jovens, crianças que gostam tanto de comer batata frita e essas coisas mais. Onde está a ética nos produtos tóxicos? A ética nas drogas aí que estão sendo produzidas de uma forma sem controle, nas inas, nas cocaínas. Onde está a ética que torna o homem vegetal através dos produtos que uso, como cannabis sativa L e maconha? Onde está toda essa ética, meu Deus do céu? Ainda tem gente que quer a liberação da maconha para deixar o homem mais escravo, liberação de cocaína para deixar mais escravo. Então veja, a escravidão, ela está no reino vegetal, tornando o homem vegetal, tornando o homem viciado. Onde estão a ética nos remédios falsificados que são extraídos no vegetal, as mentiras que tem por aí? Onde está a ética nos alimentos transgênicos que as multinacionais tentam forçar a produção e o consumo nos países subdesenvolvidos? Ninguém sabe o que vai acontecer com os transgênicos. Onde está a ética nisso? Onde está a ética na queima incontrolável das matas? Onde está a ética no desmatamento, na quebra, na destruição das espécies, no ataque à Amazônia? Onde está a ética? Não tem. Então, se a gente analisar o filo vegetal, a ética está totalmente descabida. E no reino animal, então, onde está a ética com as riquezas do animal? Então veja o desrespeito que existe ao reino animal. Onde está a ética? Está muito abalada, tanto quanto no vegetal e tanto quanto no mineral. Então veja o aniquilamento das espécies, dos serviços que a gente tem, das espécies que a gente vê até de noticiários sérios pela televisão, de programas específicos. Onde está a ética nas aves, nos pássaros, nos peixes, que são mortos sem piedade, que são envenenados, sem sequer uma avaliação? Onde está a ética nas inundações provocadas pelas hidroelétricas? Onde está a ética no ataque à natureza, nos hormônios que são dados nas rações dos frangos, que depois passa isso para o jovem, mudando todo o seu desequilíbrio endócrino? Então realmente é terrível. Onde está a ética na criação dos frangos, que crescem rápido para não perderem dinheiro e terem um lucro acima do que pode? Onde está a ética nos animais que não se movem? Eles ficam criados confinados com produtos, com hormônios para engordarem e depois a gente tomar esses hormônios na carne que se alimenta? Onde está a ética no reino animal, meu Deus do céu? Onde está a ética nos animais soltos aí que a gente vê através da Associação Protetora dos Animais? Onde está a ética na vaca, que inicialmente era vegetariana e tentaram torná-la carnívora, dando restos de ovelhas moídos, como cérebros, vísceras, ossos e tudo mais, que isso gerou a síndrome da vaca louca. A própria síndrome da vaca louca é um desrespeito à ética animal, é um abuso, é um desrespeito à natureza. Onde estão as éticas dos animais mortos, judiados, cães, gatos que a gente vê diariamente? Onde está a ética nos anabolizantes que engordam esses animais para um comércio desses animais a preço de boi engordado? Onde está a ética nos animais silvestres, nas rotas dos caminhões, dizimando espécies? Onde está a ética, meu Deus do céu? Então veja que a própria Associação Protetora dos Animais é a primeira que mais defende esses valores e a que é menos ajudada por todos. E se a gente chegar no ser humano agora, já viu, se no mineral está esse lixo, se no vegetal está essa desgraça, e se no animal está esse desrespeito, o que vai ser então no homem? É terrível. Então aqui onde está a ética no ser humano? Onde está a ética nessas religiões aí, nas televisões, falando besteira, abobrinhas, consumindo horários, noites inteiras, sem realmente mudar a entidade humana, sem valorizar a consciência, sem valorizar a liberdade, vendendo falsos céus, falsos deuses, fazendo de Jesus o maior marqueteiro da paróquia? Onde está essa verdade? Onde está essa ética, meu Deus do céu? Então veja que a ética no aspecto humano está terrível. Onde está a ética fazendo com que determinados movimentos, determinadas linhas, façam com que polícias que são amadas e respeitadas por nós, brasileiros, paulistanos e paulistas, se confrontem, como a gente viu nessa semana? Onde está essa ética, meu Deus do céu? As duas são super importantes, super respeitosas e merecem toda a atenção de todo mundo. Onde está a ética nesse respeito a esses profissionais, a essas atitudes, a esses movimentos? Eu não falo nesses insuflados por movimentos de esquerda, por movimentos
derrotistas, por movimentos obsoletos que estão querendo denegrir e denegrir toda a imagem brasileira. Eu falo da verdadeira ética. Onde está essa ética? Todos nós sabemos que a ética social é fundamental, que a parte da filosofia social que deve indicar normas práticas que nós, membros dessa sociedade, devemos nos ajustar. E essas normas, elas estão baseadas no Código de Ética, nos 10 mandamentos. Então vamos analisar o que diz esse Código de Ética. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, é o código de maior ética que tem. Onde está o amor entre as pessoas? As pessoas amam mesmo o não-Deus. Ama o diabo, e diabo é tudo o que é opositor do homem, como miséria, pobreza, falsidade, falcatrua, corrupção. Então, isso tudo, conspurcação, tudo isso que a gente vê nesse dia a dia. Onde está a ética na sociedade, meu Deus do céu? Diabo vem do grego diabolos, que significa opositor do homem, e diabo é opositor da ética. E tudo que opõe a felicidade do homem e da mulher é diabo, como doença, tristeza, ignorância, sofrimento, medo, insegurança, anarquia, descontrole, desrespeito, prostituição, conspurcação, roubos, falcatruas. Isso é diabo. E não esse diabo que esses evangélicos aí de eletrônica a noite inteira ficam falando de idiotias. Vou atrás desses diabos, que a gente tem que melhorar a sociedade brasileira. Temos que viver dignamente como devemos viver, com amor, alegria, saúde, felicidade e prosperidade. Então o cenário atual é totalmente diabólico. Os jornais que pegam crimes e ficam aí até dificultando trabalhos de polícia, não jornais, mas televisão direta, tentando entrevistar, por exemplo, um sequestrador, como aconteceu com um desfecho terrível essa semana, onde isso não deveria acontecer, deveria ficar à deriva, à parte, deixar isso exclusivamente ao trabalho da polícia. É lógico que interfere. Então uma pessoa desequilibrada, recebendo toda essa influência, conversando com pastores que vão lá, representantes de time de futebol que vai lá, interesses particulares que vão lá, gente que quer aparecer na mídia, e aí vem televisão que quer entrar no processo para ganhar audiência, mostrando que lixo, porcaria, sujeira, porque não mostra amor, alegria, saúde, felicidade, prosperidade, entusiasmo. Lembra do caso de Isabela, o quanto encheu a nossa paciência, agora essa semana. Ora, por que ficar focado em coisas negativas, coisas ruins? Devia deixar isso a cargo da polícia, todo mundo sair de cena, a coisa teria tido, com certeza, um outro desfecho. Então a gente vê que os jornais, as televisões, elas falam do mal, elas falam do ruim, só levam porcarias, é crime, é besteira, crime aqui, sequestro aqui, sujeira aqui, tem valor, é dado valor a tudo isso. Onde está o valor da família, onde está o valor da sociedade, onde está o valor da ética, onde está o valor daquilo que realmente tem valor, a dignidade humana, viver bem, com amor, alegria, saúde, felicidade, prosperidade, entusiasmo. Graças a Deus eu trabalho numa rádio que tem ética, eu trabalho numa rádio que fala do jornal da boa notícia, a única que ainda mantém isso. A gente dá boas notícias, não fica só atrás de notícias ruins, desgraçadas. Então veja que realmente eu falo tudo em meu nome. E como brasileiro, dentro de um país livre, eu tenho o direito de falar o que eu quiser. Então realmente é isso mesmo, é o que eu vejo, é o que eu sinto como cidadão. E como cidadão eu tenho que falar as verdades. Onde está a ética no amor ao próximo? Não existe amor ao próximo. Nós vivemos com ódio, vivemos com intrigas, vivemos com problemas. Então onde está o amor na família, o amor na sociedade, o amor entre as pessoas? Onde está a mulher tão massacrada, que é realmente a geratriz, é a fonte do amor? Onde está a ética, o amor nas leis municipais, estaduais, federais? Essa campanha política levando lixo, brigas de intriga, brigas de fofoca. Então, como é que funciona isso, meu Deus do céu? Onde estão os planos para essa cidade? Onde estão as coisas que a gente quer? Eu quero ética, eu não quero porcaria, não quero lixo, não quero roubo, não quero violência, não quero corrupção, não quero sequestro, não quero medo, não quero nada que suje esta ética, esta moral e esses bons costumes. Aí as religiões aí na televisão só ficam falando de doenças, só ficam falando de problemas, só ficam falando de miséria, só falando de pobreza. Saem dessa, mudem, vocês estão destruindo o país. Falem de ética, falem de amor, falem de alegria, de saúde, felicidade, prosperidade. Isso está perturbando muito o controle mundial espiritual do planeta. Melquisedeque está cheio. Vocês vão ter um castigo que vocês merecem. E vocês vão ver o que vocês vão passar. Explorem, explorem. Vocês vão pagar muito por tudo isso que vocês estão fazendo. A ética em não matar.
Então veja, onde estão os nossos líderes espirituais, onde estão os nossos filósofos, onde estão os nossos criadores, os nossos artistas, os nossos compositores, os nossos cantores. Nem música sertaneja tem mais música nova tocando. A gente está voltando na década de 50, 60, não tem mais nada, é só lixo. Onde está isso tudo? Será que você não está percebendo que nós estamos morrendo? Então mataram sim, mataram a arte, mataram a ciência, mataram a sabedoria, e estão matando, o que é pior, matando a ética. Veja o outro que é não roubar, que é outro código de ética. É uma corrupção direta, é só enganação. Quantas CPIs teve, o que deu isso, meu Deus do céu? É só blá blá blá. Onde está a ética? Agora vem gente dizer que é o mal entendido de ética, que ética é a especialidade dele e que não tem condição de falar com ética com nenhuma. Pelo amor de Deus. Ética é ética, ética está aqui, está dentro de Deus, e é ética que vai destruir a humanidade, porque se ela não for respeitada, se ela não for valorizada, nós vamos nos auto-destruir, nos auto-acabar. Essa é a grande realidade. Então eu falo com ética sim, falo com muita propriedade, porque eu busco a ética, eu sou realmente alguém que procura viver com ética. Não sou perfeito não, tenho tanto defeito quanto qualquer um que está me ouvindo aqui, mas pelo menos eu levo a ética como minha bússola de direção. Eu não vejo ética nesse país, não vejo ética na mídia, não vejo ética na comunicação, não vejo ética em lugar nenhum. E é por isso que eu tomo a liberdade do meu programa que está aqui, chamado Consciência e Revelações, falar da ética. Nós vamos fazer um intervalo e voltaremos já já para a segunda parte do seu programa, Consciência e Revelações. Você está ouvindo pela Rádio Mundial Consciência e Revelações, com o professor Ademar Ramos. Voltamos a apresentar pela Rádio Mundial Consciência e Revelações, com o professor Ademar Ramos. Estamos de volta para a segunda parte do seu programa, Consciência e Revelações. E como nós fazemos sempre nesse momento, e aí meu amigo, minha amiga, você que me acompanha, você que me ouve, já pegou papel, caneta, lápis? Já? Então, vamos aos avisos. O que nós teremos de atividade hoje? Hoje, sábado, dia 18, nós teremos duas atividades. Da 18h30 até a 19h30 não teremos atividade à tarde. Da 18h30 às 19h30 teremos prática da meditação concessional. É uma prática que equilibra a pessoa, faz com que cada um entre no seu equilíbrio. Eu falo equilíbrio físico, equilíbrio vital, de suas forças vitais, equilíbrio emocional, através dos sentidos, sentimentos e emoções distintos, equilíbrio mental, através da calma dos pensamentos, porque quanto mais calma estiver a mente, mais poderosa ela é. E todo esse equilíbrio permite, então, em cima de um equilíbrio, entrar dentro de uma outra realidade, que a gente chama a realidade espiritual. Porque o desequilíbrio nunca nos leva ao espiritual. Pelo contrário, nos afasta do espiritual. E a meditação concessional, então, cria condições corpóreas, físicas, vitais, astrais e mentais, para que a gente possa adentrar, não é isso, no nível da consciência. E a consciência ultrapassa o conhecimento, ultrapassa a sabedoria, ultrapassa o pensador. Como pensadores, nós extraímos o pensamento que está inserido na natureza. E como tal, pensadores e pensadoras, nós temos toda a nossa possibilidade. Porque o limite de nossas possibilidades é o limite dos nossos pensamentos. Se eles forem curtos, pequenos, nós seremos curtos e pequenos. Mas se eles forem largos e profundos e extensos, assim será também o nosso pensar, o nosso pensamento. Então nós somos aquilo que nós pensamos. Se pensamos que somos derrotados, perderemos todas as batalhas e nunca ganharemos a guerra. Se pensarmos que somos poderosos, que somos confiantes, que temos saúde, temos amor, alegria, saúde, felicidade, prosperidade, otimismo e que geramos resultados, então assim também acontecerá. Nós somos o que nós pensamos. O dínamo gerador de todas as nossas dores e alegrias é a nossa mente.
Uma mente sadia é o melhor remédio para toda e qualquer doença. Por isso que a meditação, ela leva a pessoa a estes estados, a ampliar suas capacitações mentais, a ter todo um potencial equilibrado através da própria meditação. Meditar é meditar, é falar. Meditação medita a ação. Medita a minha missão. O que eu tenho que fazer? A minha finalidade ulterna, a minha escatologia, ou aquilo a qual eu fui destinado para esta vida. Então, a meditação é algo que equilibra, é uma prática, assim, que faz com que a gente tenha mais saúde corpórea, saúde endócrina, a gente tenha muito mais vitalidade, os sentidos, sentimentos e emoções ficam muito mais controláveis e assim pode ser muito mais exacerbados ou controlados, e também os pensamentos, que ficam muito mais fortes e poderosos. E a prática da meditação, pouco a pouco, para e passo, ela vai liberando dons, faculdades e potencialidades, porque a gente entra conscientemente no estado de inconsciência, mas estando acordado, desperto. E nesse estado de inconsciência, entrando nesse estado, a gente entra na nossa inconsciência, que fica no prolongamento do cérebro, chamado medula espinhal, que é a sede oculta onde estão os nossos instintos, dons, faculdades e potencialidades. Então, à medida que eu entro nessa inconsciência conscientemente, eu vou entrando inconscientemente nos meus registros, inconscientemente nos meus dons, faculdades que estão dormitando dentro de mim. E para e passo, pouco a pouco, eles vão sendo fortalecidos, liberados e passam a nossa consciência cerebral. Do inconsciente da coluna espinhal, da medula espinhal, vão passar para o consciente do cérebro, dos neurônios e da consciência de vigília. E pouco a pouco a gente vai despertando dons, faculdades e potencialidades, como, por exemplo, a clareaudiência do ouvido esquerdo ligado a Marte, a clareaudiência do ouvido direito ligado a Saturno, a clarividência do olho esquerdo ligado a Vênus, a clarividência do olho direito ligado a Mercúrio, a percepção olfativa da narina esquerda, Ida, ligada às emoções, a clarividência olfativa da narina direita ligada a Pingala, que representa os pensamentos, o poder da boca, da Mantrika Shakti, da magia dos sons, aquele boca santa que quando fala acontece tudo aquilo que ele diz, é o poder da palavra, o poder do som, os mantras que são pronunciados através das vibrações das cordas vocais e da boca. E isso tudo, então, vai despertar glândulas do futuro que estão no centro de gravidade da cabeça, como a pineal, ou epífise, que produz melatonina, a pituitária, ou hipófise, que produz tireotrofina e tantos outros hormônios que vão sendo produzidos pela prática da meditação e vão sendo descarregados gradativamente na corrente sanguínea, potencializando o nosso ser, liberando dons, faculdades e potencialidades e aberturas que a gente chama suprassensíveis, paranormais, ultrassensíveis, metafísicas e superiores, como clarividências, clareaudiências e esses poderes. E na garganta, que é um centro de força e de poder, desperta uma força incrível, onde o nosso simples desejo passa a vincular-se ao querer, passa a ser um querer forte e determinante, o querer passa a ser uma vontade férrea e determinante, até atingir a vontade extremizada, que nós chamamos de Atman, onde por essa vontade vencemos toda e qualquer dificuldade e atingimos todo e qualquer objetivo. E o poder da palavra, que é o poder da boca, é o poder de Betel, e também a mente abstrata que vai acordar. E abre-se uma clarividência que vale por todas, que fica entre as sobrancelhas, como uma terceira visão que permite adentrar no espiritual. E adentrando no espiritual, nós entramos no mundo das ideias de Platão, no mundo da consciência, no mundo de Deus, no mundo da verdade, no mundo da realidade. Não existe diferença entre verdade, realidade e consciência. E aí vem a meditação consciencial, que é o resultado disso. Não existe prática mais simples, mais direta, que você vai fazer em sua casa, sem usar nada, simplesmente você mesmo, usando a prática que nós ensinamos, através de 4 aulas ou 4 práticas consecutivas, de simples, é só frequentar, ouvir o que a gente fala numa parte inicial e depois fazer a prática com a gente. É sempre aos sábados, das 18h30 às 19h30, é imperdível, aguardo você hoje, 18h30 até 19h30, na Consciência Cósmica, não é? Que eu já vou dar endereço.
E depois, das 20 horas até as 21h30, complementando o trabalho, teremos uma palestra sempre com tema de importância para você mudar sua vida e viver em processo de melhoria contínua e viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida cada minuto. Porque cada minuto que você vive é um minuto que você não vive mais. Se você tem 40 anos, você já morreu 40 anos. Então, viver e morrer coexistem, são simultâneos. Cada hora que vivemos, cada dia que vivemos, cada instante que vivemos, é um instante, uma hora, um momento que deixamos de viver. Por que não viver de uma outra maneira? De um outro formato? Então, viver com amor, com alegria, com saúde, com prosperidade, com dons, com faculdades, potencialidades. Então, a gente sempre dá palestras visando esse objetivo. E o tema da palestra de hoje é vencer a si mesmo. Então, o maior inimigo que nós temos não é externo. O maior inimigo que a gente tem não é o anterior, mas é o inimigo que está dentro de nós mesmos, dentro do templo que é o nosso corpo, onde estão os nossos medos, os nossos dogmas, os nossos preconceitos, as nossas limitações, tudo aquilo que breca o nosso estado de ser e que nos faz errar, sofrer e ter reveses e azares na vida. Então, o tema da palestra de hoje é como vencer a si mesmo. E vencer a si mesmo é se liberar para a sua potencialidade total. Vencer toda e qualquer consciência, ultrapassar seus próprios desafios. Então, como vencer a si mesmo é fundamental. Aguardo você. Pouco importa a sua idade, pouco importa a sua preferência, pouco importa a sua religião, não tem nada a ver com religião, tem a ver sim com consciência da própria vida, sabedoria da própria vida. Como vencer a si mesmo é o tema da palestra de hoje, importantíssima, vou falar de coisas importantes, posturas que a gente deve tomar para mudar totalmente, principalmente nesse cenário atual, nesse mundo conturbado, nesse mundo estressado, nesse mundo decepcionante que a gente está hoje em dia. Como vencer a si mesmo é vencer também não só a si, mas como que advir do exterior, da sociedade e do que chegar pela frente. Então, prática da meditação consciencial das 18h30 às 19h30 e depois das 20 até as 21h30, uma palestra muito importante, como vencer a si mesmo, como ultrapassar suas barreiras, limites, tornar-se um super-homem, super-mulher e como vencer todas as suas dificuldades e todas as suas limitações interiores, né? Então, como vencer a si mesmo às 20 horas. Bom, domingo não teremos atividade e na semana que vem retornaremos com atividades aos sábados à tarde e mais completas, né? Então, isso vai ser dado na Consciência Cósmica, né? E na Consciência Cósmica eu tenho mais de 400 temas de CDs disponibilizados para você, de cursos, palestras, workshops, de autoajuda, de conhecimento espiritualista, cursos completos de teosofia, de hermetismo, cursos de Kabbalah, olhando o aspecto sagrado, tarô como ferramental do conhecimento sagrado dos mistérios menores e maiores. Então, tudo isso está lá. São temas fantásticos como mistérios do umbral, mistérios do dragão do umbral, mistérios de Lilith, o maior fenômeno da mulher, onde todos os fatores negativos da mulher estão em Lilith, e coisas assim, autoconhecimento através dos sonhos, a gente tem desenvolvimento do poder do pensamento, que é o maior poder que nós temos, inteligência emocional, motivação, tipos de temperamentos humanos, olha, é muita coisa. Então, você adquire tudo isso na Consciência Cósmica, anota o endereço. Então, você está, Estação Brigadeiro do metrô. Você sai da Paulista, desce a Brigadeiro rumo ao Centro Velho, né? Tem uma colada com Consciência Extra. São 2 quarteirões curtinhos. Então sai da Paulista, desce a Brigadeiro rumo ao Centro Velho, segundo quarteirão à direita, quarteirões curtos, primeiro à esquerda. Pronto. Aí você está lá na Consciência Cósmica, está tudo lá disponibilizado para você. Telefone, liga agora, toma informações. 3287-7022. 3287-7022. E se você quiser receber CDs diretamente comigo, para ter contato, trocas e depois assessoria sobre o conteúdo dos CDs, porque quando se adquire em loja, a gente não tem esse contato, né? Não sei nem quem adquiriu, mas através de CD sim, a gente cria essa conexão, que pode ser estendida por telefone, ou por CD, ou por qualquer outro meio, né? Então você mande uma carta postal, se você não tiver
computador, não usar computador, então mande uma carta de onde você estiver de São Paulo para Caixa Postal 26001, Caixa Postal 26001, CEP 05513 970 05513 970 05513 970, São Paulo SP. Caixa Postal 26001, CEP 05513 970, São Paulo SP, tá? E eu, então, manda assim, solicite informações, eu já mando tudo para você, tá bom? E também via e-mail, se você usa internet, e-mail, mande um e-mail para mim em cd@mistérios-revelados.com. Esse tracinho aí fica comum, né? cd@mistérios-revelados.com. Então manda a relação e a gente vai mantendo contato. cd@mistérios-revelados.com. Esses são os avisos. No comando técnico, todo de black, charmoso, bonitão, nós temos aqui aquele que comanda toda a tecnologia, toda essa parafernália de botões, cores, num estúdio bem moderno, que é o da Rádio Mundial. Nós temos aqui o John Larusso, que já disponibilizou o telefone da mais paulista e paulistana das avenidas, que é o 3016. E 1766, 1767, 1768, seus telefones. E avermelhou tudo. Vamos no primeiro? Alô, Alô, professor? Quem fala? É o Jales, boa tarde, Tudo professor. bem, Jales? Tudo bom? Tudo bem, é a sua pergunta? Professor, eu queria saber se você falasse sobre implante. Me colocaram um implante, eu tô igual um GPS. Onde eu vou, eu tenho um barulho. É um implante sonoro. Então, mas mais do lado esquerdo. Mas você sente essa vibração onde? No centro da cabeça? Oi? Você sente a vibração no centro da cabeça? É sobre o ouvido esquerdo, né? Um pouco... mais pro lado esquerdo, um pouco do lado direito, mas sobre a cabeça. Então, você falou que colocaram. Quem colocou? Não sei se é bom ou se é ruim, mas eu já falei alguns palavrão, porque eu não aguento mais, já tem uns 4 meses isso daí. Então. É como se fosse uma mangueira de ar vazando o tempo todo. Então... De noite, quando tá à noite, tá mais silencioso, o barulho é mais intenso. Ok, então. Okay? Então vamos falar. Um grande abraço. Bom, a gente nunca pode tomar uma postura assim numa primeira avaliação, no primeiro julgar, né? Porque normalmente a gente entra pelo cano quando faz isso, né? Falando português claro, né? Então a gente tem que ser bastante cauteloso, ter um pé atrás e ver todas as possibilidades que podem estar provocando um determinado efeito ou um determinado acontecimento. Então a gente não pode simplesmente atribuir isso a extraterrestres, a UFOs, atribuir isso a espiritual, ou então já determinar que é um implante propriamente dito, né? Mas é o tal negócio. Quando a gente desconfia de uma coisa, tem que ir atrás até que comprove que é verdade ou mentira, né? Então, o que acontece? Esta possibilidade, existem várias possibilidades para ter esse ruído interior dentro da cabeça. Porque nós temos, por exemplo, registros, nós temos todo um processo interior e temos até processos ruidosos dentro de nós que podem provocar também percepções através do cérebro, né? Então, se a gente se concentrar para ouvir batimentos do coração, para ouvir vibrações, para ouvir roncos ou para ouvir borbulhares que ocorrem, por exemplo, nos processos gasosos digestivos que a gente tem, a gente vai ouvir também, não é? E a gente tem também memória auditiva. Então, às vezes, nem sempre o som que você está ouvindo, ele existe. É um ser que existe dentro de seus registros como memória olfativa. Aliás, auditiva. Então nós temos memória olfativa. Às vezes uma pessoa te lembra uma outra e você sente um perfume, mas esse perfume não existe, ele não está no ar, ele não está sendo percebido, mas ele está na memória olfativa e a gente inconscientemente não percebe. Então aquela pessoa me traz lembrança da outra que usava aquele perfume, eu nem me conectei com isso, mas lá dentro desencadeou a lembrança do perfume e me vem o olfato, né? Eu sinto o cheiro do perfume, mas ele não existe perfume, né? Isso também acontece com lembranças visuais, que são flashes que aparecem na visão quando a gente está no processo de distração, ou num processo assim de calma, ou num processo assim um pouco relaxado, né? E às vezes também existem esses reflexos auditivos, né? Eu, por exemplo, trabalhei muito em indústrias metalúrgicas, eu sou engenheiro, trabalhei muito no ramo automotivo, no ramo mecânico, mecânica pesada, etc.
Então, existe muito ruído, tem até deficiências auditivas como sequelas profissionais. Mas, então, a gente tem muito ruído de prensas, muito ruído de máquinas de usinagem, muito ruído daquelas máquinas que ficam dando aquele barulhinho assim, ensurdecedor. E às vezes, quando a gente está no processo de distração e que eu estou focado por algum jeito na minha atividade com esse conhecimento, com essa experiência anterior, a gente ouve esses sons dentro da cabeça também. Mas é um som que vem de memória olfativa, né? Tá? Então, é uma possibilidade. Isso é muito comum, isso faz parte da entidade humana, isso faz parte da nossa fisiologia, das nossas funções, né? Então, você precisa primeiro ver se esse ruído que você está ouvindo, você já não conhece esse ruído, se já não é um ruído que você ouviu, talvez quando você era garoto, ou talvez algum tempo atrás, o que você esteja ouvindo agora, mas não associou. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso, é analisar o que é viável, o que é factível, o que é normal. Bom, não tem nada disso, não é nada disso, então vamos para uma segunda possibilidade. A gente tem que esvaziar todas as possibilidades, não é? A outra possibilidade desse ruído, qual que seria, né? Seria uma influência exterior de uma comunicação, por exemplo, que ele está tendo uma percepção. Não propriamente de um implante, mas de uma percepção que vem do exterior, porque a gente tem sons inaudíveis, então a gente tem uma capacidade de percepção de ondas vibratórias que permite ouvir uma certa faixa de vibrações do som. E às vezes a espiritualidade, às vezes a mudança de estado de ser amplia esses limites. É o caso da clarividência, pegando faixas do ultravioleta e do infravermelho que ultrapassam os limites de 0,00037 até 0,00073 ou 76. Então, ultrapassou disso, então eu começo a enxergar coisas do infravermelho e coisas do ultravioleta, não é? Então, amplia isso, né? Então a gente começa a ter percepções físicas, que não são nada mais que física, de outras realidades. Então a gente tem percepções visuais, percepções auditivas, mas, e isso está nos 5 sentidos. Então se precisa ver se não tem essa capacitação, esta exacerbação dos sentidos que estão mais afinados pela própria busca da espiritualidade por fatores até de disfunções em suas fisiologias. Ou então pode ser essa terceira coisa. Então já te dei duas, né? Te dei uma que são memórias, memórias de audição que voltam ciclicamente, te dei outra que são interferências que você está entrando, aumentou a sua capacidade auditiva, está entrando disso, dentro dessa percepção, e às vezes pega de outras dimensões, que são dimensões onde a gente não ouve propriamente pelo ouvido, mas ouve dentro da cabeça, como eu falei, mas também pelos ouvidos. E tem a terceira, que seria o implante, que é uma coisa muito mais rara, né? Mas o implante, ele é físico, por menor que seja, ele é detectível, ele é detectável, né? Então você pode pesquisar isso. E eu aconselho você, o que fazer? Não ficar somente no aspecto UFO, no aspecto do implante que fizeram na sua cabeça, etc. Que isso pode se fixar numa coisa não real, como pode ser real. Então, a melhor maneira é comprovar. Então, as duas primeiras você pode fazer por sua própria experiência e por sua própria conta, e o terceiro você pode pedir uma ajuda médica, não é? Então, a gente nada impede de você ir no médico, com todo o respeito, e falar, olha, eu não sou doido não, mas eu estou ouvindo um ruído aqui dentro da minha cabeça, assim, ele funciona em tal e tal hora, etc, etc, etc. Então, existem instrumentais, existem tecnologias que podem detectar, eventualmente, fontes de vibração, né? Isso é muito simples. Então, isso é possível de ser captado. Então, eu sugiro que você faça isso, e não fique somente nesse aspecto, né? Mas, somente voltando, né, ao assunto de hoje, que hoje nós falamos de ética, então, o motivo de hoje eu dei um recado para vocês. O recado que eu dei é um recado que está dentro da cabeça daquele que eu sou um simples e mero discípulo, nada mais do que isso, que é o Senhor Melquisedeque, o espírito, a seidade que tem como corpo o próprio planeta Terra e que comanda toda a evolução. Então a Terra está carente de ética. Então nós temos que realmente resgatar a ética através da mulher, a ética como educadora principal, porque toda a nossa educação, praticamente 80% da consolidação dela é nossa mãe que dá, ou quem nos criou. Então é a ética que a gente tem que valorizar através da mulher, através da educação dos professores do sistema educacional, nas atividades profissionais, no dia a dia, pouco importa a nossa profissão. E volto a dizer, ética não tem nada absolutamente
absolutamente nada a ver com religião, porque a ética está acima das religiões. Não tem nada a ver com nada. Abaixo da ética só tem filosofia que permite chegar à ética, mais nada. Então a ética, ela independe de preferências, independe de idade, independe de religião, independe de qualquer coisa que seja. Nós temos que praticar a ética. E a ética a gente não vê em lugar nenhum. Então o recado de hoje é esse. E em nome de Melquisedeque, desejo ordem e progresso na sua vida, que é o ditame da nossa bandeira, e que a ética faça-se presente no seu dia a dia. Amanhã teremos reprise desse programa às 5 da manhã, e depois diariamente às 4:30 da manhã, sexta-feira que vem, 21 horas, e continuem aqui com a programação da sua Rádio Mundial, com Equilíbrios, apresentado por Adriana Esplendor, que já chegou aqui para fazer o esplendor do seu programa. Tchau, gente, fique com Deus, vamos para frente. Fé em Deus e pé na tábua, como dizia o amado Ademar de Barros. Acabamos de apresentar, pela Rádio Mundial, Consciência e Revelações, com o professor Ademar Ramos. Estaremos de volta sábado que vem, à 1 da tarde.